Tito capítulo 2 é o tema de hoje, é o texto que nós vamos ler hoje, continuando o assunto fé e prática. Aquilo que eu creio me dá respaldo para viver o meu dia a dia dentro de uma sinceridade de coração, tá? O capítulo 2, instruções para vários grupos. Como eu disse, é um texto muito prático, que envolve vida, que envolve dia a dia. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, fale o que está de acordo com a Bíblia. Tito, pregue o que está de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Instrua os homens mais velhos a serem moderados, a serem respeitosos, a terem uma conduta irrepreensível. Versículo 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Aqui fala sobre o vício, a muito vinho, escravizadas à bebida alcoólica, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. É muito profundo isso aqui. Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, postura de respeito, terem uma postura que mostre respeito, a não serem caluniadoras. Cuidado com a fofoca, cuidado em falar mal dos outros. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens, ou seja, as mulheres mais velhas, tendo uma postura moderada de respeito, poderão ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos. Olha que profundo isto. As mulheres mais jovens amem os seus maridos. As mulheres mais jovens amem os seus filhos. As mulheres mais jovens priorizem a sua família. Priorizem a sua família. Que profundo! Este é o evangelho na prática. O que eu creio a respeito de Cristo, eu vou viver condizente com aquilo que eu creio. A serem prudentes e puras, as mulheres mais jovens, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Cuidado com redes sociais. Cuidado com a roupa que você veste. Cuidado com a postura que você tem. Queridos, é muito importante eu entender isto. Sabe como que você conhece uma mulher de Deus? Sabe como você conhece uma mulher de Deus? Você conhece uma mulher de Deus pela conduta. Você conhece uma mulher de Deus pelo caráter. Não é fuxiquenta, não é caluniadora, não é briguenta. É uma pessoa submissa às autoridades. Respeita o seu marido, respeita os seus pais. É dessa forma que nós podemos constatar na prática que uma mulher tem fé, que uma mulher é uma mulher de Deus. E as mulheres, eu faço aqui um apelo para você, um apelo. Seja sensual só para o seu marido. Use roupas sensuais para ele só, em quatro paredes. Não mostre o seu corpo. Meninas vão na academia hoje com roupas indecentes, mostrando o seu corpo. Postam na internet como um pedaço de carne no açougue. Queridos, isso é loucura. É loucura.
nós estamos muito longe do evangelho na prática, através dessas ações. Ou seja, o mundo está muito mais dentro da igreja do que deveria estar. A igreja, que é o povo separado, chamados para fora, muitas vezes nós estamos já juntos e misturados, sabe? Aquela coisa, se você não percebe mais a diferença de uma mulher de Deus e de uma mulher que não é de Deus, qual que é a diferença? Você vai falar, eu não posso me julgar pela roupa, mas eu posso julgar pela conduta, tá? Não é questão de não pode julgar, é questão de constatar. Simplesmente isto. Se uma pessoa é adúltera, eu falo que é adúltera, eu estou julgando? De forma alguma, eu estou constatando. Se uma pessoa é bêbada e eu falo, você é bêbado, eu estou julgando? De forma alguma, eu estou constatando um fato. Se uma pessoa veste de forma indecente, eu falo, você é indecente, eu estou julgando? De forma alguma, eu estou constatando um fato. Pense nisso com carinho, tá? O versículo 6. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes, sábios. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Seja exemplo, tá? Para as pessoas. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade como pastor. Mostre seriedade, mostre integridade. Use linguagem sadia. Cuidado com a maneira como você fala, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. É a nossa conduta, tá? É a nossa vida que vai fazer com que aqueles que se opõem ao evangelho fiquem quietos. Não dê vazão e não dê motivos para as pessoas falarem de você. Ah, eu não tenho que prestar conta da minha vida para ninguém. Como não? Você é filho de Deus, você é filho de Deus. E muitas vezes o nome de Deus é envergonhado porque você faz parte de uma igreja e lá fora você não vive condizendo com a tua fé. Fé e prática. Então eu tenho que levar o nome de Cristo onde eu for. Eu sou embaixador de Cristo, eu sou filho de Deus. Ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores. Aqui nós vamos colocar, contextualizando os empregados e os seus patrões, a procurarem agradá-los e não serem respondões, e não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Todas as áreas da vida, percebe? Paulo falando aqui sobre prática, sobre nós sermos luz e sal onde estivermos. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça de Deus, nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. É a graça de Deus que nos capacita, é o poder de Deus, é a força que Deus dá-nos, que nos capacita através da nossa decisão de sermos pessoas justas, íntegras, piedosas, santas, no meio de um mundo nojento, num mundo imundo. É a graça de Deus. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Enquanto estivermos aqui, aguardamos a revelação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Grife, grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E coloque escrito aí do lado da sua Bíblia, divindade de Cristo. Jesus é Deus. Mais um texto. Dentre tantos, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é Deus. O nosso grande
Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade. A obra de Jesus é justamente para tirar de nós toda maldade. Agora, como nós, em sã consciência, estamos limpos, vamos querer nos sujar? Isso é uma coisa inadmissível, uma coisa sem nexo, incongruente, inócua. Eu tenho que pensar dessa forma. Se eu estou limpo, eu tenho que viver como uma pessoa limpa, porque o preço que Jesus pagou na cruz foi muito alto para nos limpar. Ele nos remiu, nos redimiu de toda maldade e purificar, nos remir de toda maldade e nos purificar a si mesmo, um povo particularmente seu, um povo seu, dedicado à prática das boas obras, ação, prática, dentro daquilo que eu creio, fé e prática. É isso que você deve ensinar. É isso que você deve ensinar na igreja. Exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. O pastor fala o que a Bíblia manda, não o que o povo quer ouvir. O povo tem que estar ciente que a palavra de Deus me ensina, me instrui, me admoesta, me exorta, mas também me repreende. Então tem alguns momentos de nossas vidas que Deus realmente puxa-nos a orelha. E nesse momento temos que ter humildade suficiente para dizer: Senhor, eu errei, me perdoe. E quem Deus usa para falar da verdade? O pastor. Falta muita humildade, falta muita submissão. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Eu falo isso com muito amor, muito amor. Ouça o que Deus quer falar com você, não o que você quer ouvir. Porque às vezes nós precisamos ouvir algumas coisas que vêm nos confrontar. Isso é para nós mudarmos. E Deus abençoe sua vida, para que você esteja com os ouvidos abertos. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe muito você. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer muito por esse tempo, por essas meditações, por essas devocionais, pela palavra do Senhor, ó Pai, que fala-nos, ó Pai, sobre todas as áreas da vida. Dê-nos humildade, dê-nos, ó Deus, coragem para sermos diferentes, para sermos pessoas que amam o Senhor acima de tudo e mostrem na prática que nós somos realmente diferentes. Somos pessoas santas e pertencemos a Ti. Abençoe-nos, ó Pai. Com a Tua boa mão, conduza-nos em vitória e traga-nos cada dia mais para perto do Senhor. Eu oro no nome poderoso, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, viu? E até amanhã, se Deus quiser.